O Plantão do Jornal da Vida conversa com a infectologista doutora Luana Araújo, médica infectologista, mestra em saúde pública pela Johns Hopkins em Baltimore, formada pela UFRJ, mestrado concluído no meio do ano passado. E com relação justamente, doutora, por semestre até em saúde pública, e a gente vê que, por exemplo, em São Paulo, nessa semana começaram a volta às aulas presenciais, né? Doutora, de que forma alunos e pais e professores podem se proteger diante do coronavírus nessa demanda agora que é a volta do ano letivo presencial em muitas escolas, doutora? Como fazer? A volta do ano letivo é, de fato, uma situação muito complexa, porque tanto a saúde mental dessas crianças quanto o progresso educativo delas está em jogo, né, dentro dessa loucura toda que a gente tem vivido, em termos de o que é melhor em estratégia de saúde pública para conter a pandemia e como que a gente causa menos danos a partir dessas estratégias. Então, muitos lugares do mundo voltaram às aulas, principalmente das crianças menores, e isso é permitido desde que todo o resto da sociedade consiga se colocar de forma a diminuir ou a tentar diminuir a transmissão da doença de um modo geral. As pessoas podem continuar se protegendo da mesma forma, né? Utilizando dentro do possível o distanciamento social, o álcool gel e as máscaras, né? Tanto professores quanto alunos. É claro que com crianças pequenas isso fica um pouco mais difícil, mas existem todas as adaptações que essas escolas conseguem fazer nas suas atividades para diminuir essa interação, ainda favorecendo a educação presencial. Então, não é simples, depende da idade da criança, mas os adultos em si precisam manter exatamente as mesmas medidas que mantinham antes. Quer dizer, não pode ter tabu entre pais e filhos, mesmo com crianças menores, mas que vão voltar às aulas de forma presencial, vale a pena os pais dizerem para os filhos sobre a gravidade do problema e falar, tem que usar máscara, cuidado com abraço, beijinho nos coleguinhas, é isso? Eu acho que mais do que enfocar na doença, o mais importante entre pais e filhos é focar na saúde. Então, ao invés de focar, olha, cuidado com um abraço e beijinho no colega, enfoca em, meu filho, vou te ensinar a lavar as mãos da forma correta. Eu vou lhe ensinar a usar o álcool gel da forma correta. Quando que você faz isso? Como é que você lava os dedinhos? Como é que você contém o seu espirro ou sua tosse quando necessário? Usa o braço, não usa a mão. Então, eu acho que o enfoque de um sistema de saúde deveria ser mais no ensino da saúde do que na imposição do medo da doença. Acho que isso já faz uma grande diferença quando se trata de pais e filhos, e isso também se reproduz na sociedade como um todo, no final das contas. Doutora Luana, há perigos, porque essa polêmica de volta às aulas ainda não, de forma remota, a aula pode ser vamos dizer, uma bomba de contágio de Covid numa comunidade ou não? Eu acho que existem outras situações que são muito mais perigosas do que a aula em si. Como a gente disse, a aula, se o professor mantém a máscara, se existe um distanciamento para os alunos, se existe um distanciamento entre os alunos, se as condições de higiene são favorecidas, você vai diminuindo proporcionalmente o risco da doença. Mas é muito complicado você dizer isso quando essa criança ou esse pai com essa criança precisam pegar um transporte público lotado até chegar à escola, né? A escola em si é só uma engrenagem, uma parte dessa engrenagem. Todo o resto precisa funcionar de forma harmônica para que a escola acabe não gerando casos a mais. Mas é preciso se lembrar que existe, por exemplo, o transporte público, por exemplo, o cuidado dos adultos ao redor dessas crianças. Então, é um pouco mais complexo do que simplesmente a volta às aulas. Doutora Luana Araújo, muitos professores não quiseram ter essa volta presencial, porque não, só vamos voltar quando estivermos vacinados. Mas a vacina, os prognósticos que vocês fazem para chegar na questão de vacinação de professores, mesmo aqueles que não estão no grupo de risco, principalmente, demora ainda um pouco, não demora, Luana? Tem alguma estimativa? Infelizmente, demora um pouco. A gente não tem estimativas porque depende do grande gargalo mundial hoje, que é a nossa capacidade de produção de vacina. O Brasil tem um sistema de vacinação que é modelo no mundo. A gente consegue vacinar milhões de pessoas num espaço muito curto de tempo. Mas a gente tem o grande gargalo, como eu mencionei, de ter esses insumos à mão para que a gente possa fazer a vacinação. Então, neste momento, com tão poucas doses, a gente precisa ainda priorizar aquelas pessoas cujo risco é muito grande. Profissionais de saúde, pessoas idosas com comorbidades, né, pessoas institucionalizadas e afins. Os professores devem sim fazer parte desse grupo
de priorização, talvez não tanto quanto o profissional de saúde, por exemplo, mas logo depois disso, seria interessante que os professores voltassem, né, e chegassem a essa posição da vacina, mas é preciso lembrar que crianças pequenas têm segundo os dados que nós temos até agora, têm uma transmissibilidade menor da doença. Então, mesmo que elas tenham o contágio, elas têm uma chance de evoluir para caso grave que é menor, e elas também têm uma chance menor de transmitir. Portanto, esses outros cuidados cercariam esses profissionais de um pouco mais de proteção, além da vacina em si. Mas é claro que a vacinação tem que estar disponível a todo mundo e assim que possível os professores devem ser vacinados. Doutora Alana Araújo, a gente está vendo muitas mortes em Manaus, região norte do país. Lá tem uma cepa mais, dizem que é mais transmissível mesmo, a gente já viu até em reportagens. Mas ela é mais assim letal? Ou é que a questão é que nessas regiões o nosso lastro hospitalar é menor? A cepa não parece ser mais letal, quer dizer, ela não parece levar mais à morte do que as outras que a gente tem já mais contato, mas o que ela é, de fato, muito mais transmissível. E existe um porém nisso que a gente ainda investiga, que é o fato das pessoas que possivelmente tiveram naquela primeira onda que atingiu Manaus, não terem imunidade para essa segunda cepa, essa cepa emergente. Portanto, é possível que a gente não esteja vendo só casos novos em Manaus, mas também reinfecções em massa. Isso é bastante preocupante. Então, mesmo que a doença não seja mais letal, ela é uma doença muito mais transmissível, está atingindo números que a gente não tinha visto antes em Manaus, e o sistema de saúde não comporta esse número de doentes ao mesmo tempo precisando dos mesmos recursos. Então, parte desse horror que a gente tem visto em Manaus e que pode se repetir em outros lugares do país é devido ao número exacerbado de casos num sistema que não comporta esse tipo de situação. Nós temos diversos tipos de vacina, né, no mundo que estão sendo desenvolvidas, né? Aqui no Brasil está chegando a Oxford, chegou a vacina da Oxford, a vacina do Butantan, a vacina da Coronavac. Quem toma uma dose, por exemplo, da Coronavac, a segunda dose tem que ser especificamente da Coronavac ou pode ser da Oxford ou não? Tem que ser sempre da mesma fabricante, vamos dizer assim. Quando você toma a primeira vacina de um determinado laboratório, você deve tomar a segunda do mesmo laboratório. Nós não temos estudos que consigam esclarecer se a pessoa que faz uma vacinação cruzada, quer dizer, toma a primeira de um e a segunda de outro, teria a mesma proteção do que se tivesse de um único laboratório, que é tudo que a gente tem até esse momento. Então, o que é indicado, principalmente porque as tecnologias são diferentes e os números de proteção são diferentes, é indicado que as pessoas tomem uma dose e a segunda dose sempre do mesmo laboratório que elas tomaram primeiro. Muito obrigado, viu, doutora Alana, pela sua participação aqui com a gente na Rede Vida de Televisão, viu? Por nada, eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição.